Porque quando você tem esse problema financeiro, o que acontece? Você tem um problema financeiro, você tem uma alteração emocional, você altera as suas emoções, alterando suas emoções, você pode bloquear o seu aprendizado e a sua memória de longo prazo. E aí eu quero contar para vocês, por exemplo, eu tive um colega meu, ele queria medicina, o que a mãe dele fez? Colocou ele numa escola particular, porque lá ele teria um ensino top. Acredita que a escola particular você tem sempre um ensino melhor. Então ele foi para a escola particular, custava R$ 3.000 por mês para ele ter ali o ensino médio na escola particular, para ele ter um bom ensino e para que ele consiga passar numa federal. Então ela pensou assim: se ele continuar na escola pública, vai ser mais difícil ele passar em medicina numa universidade federal. Tá? Esse foi o pensamento da mãe dele. Então, eu vou botar ele numa escola particular para ele poder passar numa universidade federal. Aí ele fez o ensino médio na escola particular durante 3 anos, com custo mensal de R$ 3.000, a melhor escola da cidade. E aí, depois que ele estava no terceiro ano, ele fez vestibular, passou longe da porta, né? Então, assim, teve um resultado horrível, né? Um resultado horroroso. E aí, bateu aquele baque. Minha família investiu, pagou escola particular para mim R$ 3.000 por mês e eu não consegui nem passar. Aí o que a família pensou? Não, é que medicina é muito difícil. O cara, 3 anos, melhores professores, melhores materiais, aquelas apostilas, 7.000 por ano, R$ 7.000 o material do cara. Olha o nível, 7.000 aquelas apostilas com desenhos, com gravuras, coisa particular, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um empréstimo no banco, a família sem condições. Fizeram um empréstimo no banco e mandaram ele para a capital. Então, para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul. A capital aqui do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Foi fazer o melhor cursinho que tinha na cidade. Foi fazer lá. Ele foi morar com uma tia dele e foi fazer na capital, tá? Isso é história real, pessoal. História real. Aí, primeiro ano, passou? Não. Cursinho de 3, R$ 4.000 por mês. Segundo ano, também não passou. Eu, assim, pessoal, eu fico pensando assim, o cara fez 3 anos numa escola particular, que em tese seria boa, tem os melhores professores, tem a aula, tem caderno de questões, tem listas de questões no final de semana. Como é que esse cara não passa em medicina? 3 anos numa escola top, melhores professores, né? Particular. A escola pública, onde o professor humilha o aluno, xinga o aluno, é escola particular. Aí a família coloca ele num cursinho que, se tu analisar, a mesma coisa, né, pessoal? Qual que é a diferença de uma escola particular de ensino médio focada em vestibular de um cursinho? A mesma coisa. Aí o cara vai pro quarto ano, vai pro quinto ano e não passa. E aí tem um ponto. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque tem um ponto. Por quê? Porque ele vê a família dele, tá? Isso é uma história real. Ele vê a família dele gastando o dinheiro que não tem, fazendo empréstimo no banco, pedalando dívidas para poder pagar o estudo para ele. E aí, o que isso faz? Isso altera o nível emocional. Isso aumenta o nível emocional do cara. E aí, quando ele aumenta o nível emocional, o que acontece, pessoal? Falei durante as 15 aulas de aquecimento para o meu curso gratuito. Então, foram 15 aulas. O que eu falei nessas 15 aulas? Você aumenta o nível emocional, você bloqueia a aprendizagem, bloqueia a memorização. Eu expliquei toda a lógica, né, neurobiológica, as emoções, os hormônios, cortisol. Eu expliquei isso já para vocês, não vou repetir aqui. Mas acontece esse bloqueio. Então, ele alterou as emoções dele e mesmo ele indo no cursinho da capital, que usa aqueles moletons, sabe, escrito medicina, sabe, que fazem aquela propaganda, né, tantos aprovados nas melhores faculdades, né, fazem aqueles outdoors, são os mais aprovados, que o cara vai fazer o Enem com a camiseta, que vai fazer o Enem, o vestibular com a camiseta do cursinho, para mostrar que ele tem dinheiro, que é um status, né, você usar aquela camiseta é um sinal que você tem a grana para poder pagar. É que nem você usar um iPhone, quer dizer que você tem status, você tem dinheiro, porque você pagou aquele telefone caro. Então, se você usa aquela camiseta do cursinho, quer dizer que você é top, que você é bom, que você tem status, que você tem dinheiro para poder pagar aquele cursinho. E aí ele foi pro terceiro ano, foi pro quarto ano e não passou, pessoal. Então, mesmo com dinheiro, mesmo com os melhores professores, com o banco de questões, lista de exercício final de semana, o cara não passou. Aí, quando ele foi pro quinto ano ele conseguiu passar numa faculdade que era a primeira turma. Ele fez lá o vestibular dessa faculdade, que era a primeira turma, né? Essas unisquinas que a gente vê por aí de medicina, que único exclusivamente é pelo dinheiro, que custa 10, 15 mil por mês. E aí ele conseguiu passar nessa unisquina, foi lá, a primeira turma, então rodou muito a lista, né? Porque era uma faculdade muito duvidosa, ninguém sabia se era boa ou não. Não tinha um hospital escola, né? Por exemplo, a minha faculdade, ela é dentro de um hospital. Então, por exemplo, eu tenho acesso, um hospital gigantesco, eu tenho acesso, porque a gente aprende muito vendo o paciente. E aí ele foi lá, não tinha hospital escola, não tinha professor direito, ele foi. Então ele conseguiu fez 3 anos de ensino médio na escola particular e 5 anos de cursinho
próximo e depois conseguiu. Aí depois conseguiu transferência, aí por isso que eu conheci essa pessoa. Mas por que eu tô falando isso, pessoal? Se o tema da aula é falta de dinheiro, por que eu tô falando de uma pessoa que tinha dinheiro? Na verdade não tinha, né? Fez empréstimo no banco. Por que eu tô trazendo esse ponto para vocês? Porque talvez o problema não é o dinheiro. Porque às vezes você vai ter o dinheiro, mas se você estudar da forma incorreta, se você usar o método incorreto, pode ser que você também sofra, que você tenha problemas emocionais. Então a pessoa, mesmo com dinheiro, ela teve problemas emocionais.